Em 2023, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma atualização da diretriz sobre o diagnóstico e tratamento de pacientes com cardiomiopatia da doença de Chagas. Existiam algumas novidades importantes, então vem comigo que eu vou trazer tudo que você precisa saber aqui no MedPoint. A doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, é uma entidade mórbida, transmissível, potencialmente fatal, causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi, e vai entregar um grupo de doenças tropicais negligenciadas da Organização Mundial de Saúde. A transmissão vai ocorrer por meio da ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas com triatomíneos ou seus dejetos, e, atualmente, a principal causa da doença aguda em vários países sul-americanos vai ser a via transplacentária, ou seja, uma mãe infectada para o feto ou recém-nascido durante a gestação ou parto. Temos também a transmissão pela transfusão de sangue ou hemocomponente de pessoas candidatas à doação infectadas pelo Trypanosoma cruzi. Outro caso seria em transplantes de órgãos sólidos a partir de doadores infectados. Também os acidentes com materiais biológicos, particularmente aqui nos laboratórios, além de compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas por pessoas, geralmente no uso de drogas ilícitas. Aqui vocês vão perceber que ações de prevenção e controle das doenças de Chagas vão estar diretamente relacionadas às modalidades de transmissão do Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas possui uma fase aguda, que pode durar até algumas semanas ou meses, geralmente com expressão clínica leve ou até mesmo assintomática, e posteriormente evolui para a fase crônica. Caso não seja adequadamente tratada, a infecção pode seguir toda a vida e cerca de 30% a 40% dessas pessoas vão ter as síndromes clínicas graves na fase crônica, que pode ser até fatal ao fim da vida. Essas lesões estão associadas ao acometimento de órgãos-alvo, levando a manifestações cardíacas, digestivas, neurológicas ou mistas. Esse curso da doença reforça a importância do diagnóstico oportuno em ciclos de vida ainda iniciais, principalmente em pessoas oriundas de comunidades em condições de pobreza e vulnerabilidade social. Apesar da significativa redução registrada na prevalência, aproximadamente 10 a 15 mil mortes relacionadas à doença de Chagas ainda são registradas a cada ano, o que contribui para sustentar a doença de Chagas como um problema de saúde pública. Um novo ponto a ser considerado é a relação da doença de Chagas com a Covid-19. Desde o surgimento da pandemia causada pelo Covid, o envolvimento cardiovascular tem sido identificado como complicação frequente da Covid com a doença de Chagas. A concomitância dessas doenças é particularmente preocupante por causar potencialmente complicações cardíacas, gastrointestinais, neurológicas e outras que podem ampliar a suscetibilidade a uma infecção por Covid e uma infecção grave. Só que aqui a gente tem poucas evidências sobre os efeitos da Covid em pessoas já acometidas pela doença de Chagas e precisamos de mais estudos. Mas como que você vai realizar o diagnóstico aqui da doença de Chagas? O diagnóstico de uma doença infecciosa deve ser apoiado por dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Esses três elementos devem ser considerados e analisados em conjunto para confirmar ou excluir o diagnóstico. Vamos levar em consideração os dados epidemiológicos, especialmente a procedência do paciente de áreas reconhecidamente endêmicas. Também vamos levar em consideração antecedentes familiares de doença de Chagas ou também de morte súbita não explicada. Já os dados laboratoriais são importantes para detectar o parasita ou, mais comumente, os anticorpos contra o parasita. Aqui, o problema é que na fase crônica da doença de Chagas, a maior parte dos pacientes vai ter baixa parasitemia e eles não vão ser sempre identificados no sangue do seu paciente. Nesse caso, para confirmar ou excluir a etiologia tripanossômica, em paciente com cardiopatia, vai ser necessário solicitar inicialmente os exames sorológicos. Os exames sorológicos disponíveis podem ser divididos em testes convencionais e não convencionais. Cada laboratório vai utilizar diferentes testes, como a imunofluorescência indireta, hemaglutinação indireta, ensaio clínico imunoenzimático. Esses são os mais conhecidos dentre os convencionais. Nos últimos anos, vieram os não convencionais, como a quimioluminescência magnética e a eletroquimioluminescência. Esses exames podem vir em forma de teste rápido. E a OMS recomenda solicitar 2 testes de princípios diferentes para o diagnóstico de doença de Chagas, que podem ser convencionais ou não convencionais. A
A combinação do resultado dos dois testes permite classificar o soro do paciente como positivo, ou seja, 2 testes reagentes, ou negativo, 2 testes não reagentes. 2 testes positivos indicam que o paciente é soro positivo, ou seja, ele apresenta anticorpos contra o Trypanosoma cruzi, por 2 metodologias diferentes. Isso significa que ele é infectado pelo parasita. Quando o resultado do exame é não reagente, concordante por 2 testes de princípios diferentes, a sorologia é negativa. Vai ter uma terceira possibilidade que não é muito comum, menos de 5% dos casos, que é um resultado não concordante, ou seja, um teste negativo e um teste com resultado positivo. Nessas raras ocasiões, o médico, após avaliar os dados epidemiológicos e clínicos, vai ter aí 2 abordagens possíveis. Vai avaliar se o paciente foi submetido a tratamento específico anteriormente e verificar se houve antecedentes de leishmaniose. Além disso, nesses casos, deve solicitar nova coleta de sangue. Com frequência, o resultado discordante torna-se concordante na nova amostra. Se o resultado indeterminado persistir, deve-se encaminhar o paciente para um serviço especializado, onde outras técnicas serão realizadas até se chegar a uma conclusão final. Os testes de diagnóstico rápido, em geral, são de fácil manipulação e dispensam realização de laboratórios de referência para o seu diagnóstico. Muitos deles podem ser realizados com soro ou sangue periférico e armazenados aqui em temperatura ambiente por longo período de tempo. Seu uso vai ser indicado em áreas endêmicas, principalmente em pesquisa de campo, por contribuir para aumentar o acesso ao diagnóstico em localidades de difícil cobertura. No entanto, apesar dessa finalidade, os testes rápidos para a doença de Chagas não são comumente recomendados como método de diagnóstico, isso porque eles vão ter uma baixa sensibilidade. Além dos dados laboratoriais, vamos ter alguns outros exames que podem e devem ser utilizados para ajudar a esclarecer o diagnóstico de cardiomiopatia chagásica. O eletrocardiograma é o exame cardiovascular inicial mais importante, e a avaliação de pacientes com doença de Chagas passa por ele, permitindo a classificação da forma clínica da doença. Alterações eletrocardiográficas bem definidas no indivíduo indicam a presença de cardiomiopatia, e as mais frequentes e definidas vão ser os retardos na condução atrioventricular, retardos na condução de ramo direito e no fascículo antero-superior, alterações da repolarização ventricular e ectopias ventriculares. Os bloqueios atrioventriculares também são comuns e apresentam-se de graus variados e podem ser inclusive a primeira manifestação da doença. A radiografia de tórax, dada sua ampla disponibilidade, é um dos exames utilizados no diagnóstico de comprometimento cardiovascular e principalmente na avaliação de congestão pulmonar. Mesmo em pacientes sintomáticos, é comum encontrar-se aumento da área cardíaca com os campos pulmonares pouco congestos. Os sinais de aumento do ventrículo direito em projeções póstero-anterior também são comuns e significativos, assim como pode haver sinais de derrame pleural à direita, secundários à congestão sistêmica. O ecocardiograma é o exame de imagem mais utilizado na avaliação inicial e segmento de pacientes com doença de Chagas. Os sinais ecocardiográficos podem variar desde alterações localizadas de contração segmentar nos estágios mais iniciais da cardiopatia chagásica, até dilatação importante das câmaras cardíacas, com disfunção biventricular nos estágios mais avançados. Mas como que a gente vai tratar esses pacientes? Ainda temos uma grande limitação de opções para o tratamento etiológico, havendo atualmente a disponibilidade de só 2 medicamentos comprovadamente eficazes, o benznidazol e o nifurtimox. Há evidências contundentes de que ambos são efetivos em reduzir a duração e a gravidade clínica da doença. Eles vão possibilitar a eliminação de parasitas quando o tratamento precoce vier na história natural da doença. Ainda precisamos aí do desenvolvimento de novas opções terapêuticas com menor toxicidade, visando melhorar o perfil de segurança e acesso ao tratamento. Mas os estudos disponíveis até o momento não permitem recomendar esquemas terapêuticos diferentes dos classicamente estabelecidos. No SUS, o benznidazol representa o fármaco mais disponível e utilizado, ainda com limitada operacionalização frente à demanda esperada. O tratamento etiológico adequado é reconhecidamente custo-efetivo e traz como benefícios potenciais para a pessoa a redução da parasitemia, assim como na evolução clínica, impedindo a progressão para a forma cardíaca e redução das complicações clínicas nas 2 fases da doença, além do aumento da expectativa de vida, com uma melhora da capacidade física e da qualidade de vida. O benznidazol vai estar disponível em comprimidos
de 100 e 50 mg para adultos, ou 12,5 ou 50 mg em crianças. A absorção ocorre através do trato gastrointestinal, enquanto a excreção é predominantemente renal, com meia-vida de 12 horas mais ou menos. No Brasil, somente as apresentações de 100 e 12,5 mg estão disponíveis na rede SUS. Em adultos com doença de Chagas crônica, o benzimidazol é utilizado por via oral, na dose de 5 mg quilo dia, dividida em 3 tomadas durante um período de 60 dias, chegando a uma dose máxima de 300 mg por dia. Já para a doença de Chagas aguda, a dose pode chegar a 10 mg quilo dia. Pessoas com peso acima de 60 kg podem estender o esquema terapêutico para ter um alcance de dose-alvo ideal, mantendo-se sempre esses 300 kg dia como um limite importante. Os eventos adversos dermatológicos são os mais frequentes, particularmente a dermatite urticariforme e o rash. Geralmente não demandam interrupção do tratamento por sua baixa intensidade. A dermatite vai iniciar no final da primeira semana de tratamento, apresentando boa resposta ao tratamento com antihistamínicos ou pequenas doses de corticosteroides. Podem decorrer ainda uma intolerância gastrointestinal, com náuseas, vômitos, diarreia, parestesias e também artralgias. Nos casos em que é registrada intolerância ao benzimidazol, o Nifurtimox pode ser recomendado. Encontra-se disponível em comprimidos de 120 e 30 mg. Em adultos, pode ser utilizado na dose de 10 mg quilo dia por via oral em 3 tomadas diárias, durante 60 dias também. Enquanto que em crianças a dose vai ser de 15 mg quilo dia, também por via oral, dividida em 3 tomadas por 60 dias. Para o Nifurtimox, a frequência média de eventos adversos é aproximadamente de 85%, sendo que os mais frequentes são a intolerância gastrointestinal, como anorexia e perda de peso, eventos reumatológicos, como artralgias, e o acometimento dermatológico. O tratamento, quando indicado na fase crônica, tem como objetivo reduzir os níveis de parasitemia, prevenir o surgimento ou a progressão de lesões em órgão-alvo, além de evitar a transmissão. A resposta comprovada em termos parasitológicos ao tratamento etiológico é variável e vai depender de vários fatores, como a idade do caso no diagnóstico, a fase e o tempo de duração da doença, como estão os exames complementares e aí o tempo de seguimento após o tratamento também do paciente. Também vamos levar em consideração as condições associadas e a susceptibilidade a diferentes linhagens do Trypanosoma cruzi. Já o tratamento etiológico da doença de Chagas, seja para crianças, adolescentes ou adultos na fase aguda, tem um grau de recomendação forte, com nível B de evidência. Ele vai ter um efeito tripanocida, e esse tratamento deve ser realizado o mais precoce possível após o diagnóstico da infecção, independentemente do modo de transmissão do tripanossoma, tendo em vista que os benefícios aqui vão ser importantes, como o aumento da probabilidade de negativação sorológica ou da parasitemia, a melhora da síndrome clínica potencialmente grave que a gente vai ter na fase aguda, vai prevenir a progressão para uma forma crônica e manifesta da doença, além de reduzir os danos em órgãos específicos. Assim, na infecção aguda pela doença de Chagas, a gente pode começar o tratamento, às vezes inclusive sem ter o diagnóstico etiológico pronto. O que a gente vai tirar aqui desse tratamento para a doença de Chagas? A gente primeiro precisa fazer o diagnóstico correto, ver os tratamentos que temos disponíveis, focando sempre em tentar tratar o quanto antes na fase aguda, porque o nosso paciente vai ter uma maior chance de cura para não evoluir para as formas crônicas potencialmente graves da doença. Apesar disso, a gente ainda tem poucos tratamentos disponíveis e nem sempre o nosso paciente vai ter acesso a uma propedêutica adequada. Então, temos que ficar atento e, caso tenha suspeição clínica, não deixe de pedir as sorologias para poder fazer a abordagem correta e no tempo adequado para o seu paciente. Gostou desse Match Point? Continua aqui com a gente que cada semana vem um artigo para vocês.